o que você faz quando você sente dor? Se eu te surpreendesse assim na rua com essa pergunta, você... imagina, Dona Nerzi estava andando lá na rua, de repente eu paro ela e falo, Dona Nerzi, quando a senhora sente dor, o que você faz? Antes de ser minha aluna, hein, Dona Nerzi? O que as pessoas costumam responder? Algumas vão falar que ficam de repouso, outras vão falar que tomam medicamentos para dor, outras vão falar que pesquisam lá no Dr. Google, ou que tratam apenas o local da dor, ou que consultam outras pessoas, né? Pergunta para algum parente, para o vizinho. Mas tem assim, tem a resposta campeã, gente. Quem não me conhece, eu sou Keila Bering, sou fisioterapeuta especializada em ortopedia e eu ajudo mulheres a acabar com as dores no corpo sem precisar tomar remédio nem sair de casa. Gente, eu quero falar disso com vocês porque a minha missão é te ajudar a acabar com as dores e mostrar que existe uma forma simples que você pode ter muito mais qualidade de vida. Então já compartilha aí com as amigas e deixa o seu like, viu? Sempre que eu faço essa pergunta, a maioria das pessoas responde a mesma coisa. Ah, eu tomo remédio para dor. Assim, mais de 70% das pessoas me dão essa resposta. E assim, no desespero ali, né, a pessoa acorda com dor. Tem uma aluna minha que falou assim, Keila, não era o melhor, por isso agora eu resolvi cuidar de mim. Mas antes de eu te conhecer, eu às vezes tomava 3 remédios para dor no dia, porque eu preciso trabalhar. E imagina se eu mostrar a minha fragilidade lá no meu serviço, se as pessoas verem que eu não estou dando conta por causa de dor, nessa onda aí de demissão, qual que vai ser o primeiro nome da lista? Se eu começar a pegar atestado, se eu começar a reclamar, cair a produção. Então eu tomo remédio para dor. Cada um vai ter uma justificativa, mas a gente precisa pensar o que a gente está fazendo com a saúde da gente. Por quê, gente? Porque aí, quando essa aluna veio me conhecer, ela falou assim, olha, e aí eu comecei a tomar remédio para dor, eu tomava antes de sair de casa, passei a tomar no intervalo do almoço, agora eu tomo de tarde também, e o que está acontecendo? A dor não está acabando, não está mais resolvendo. Pensa. E aí, gente, eu tô falando desses medicamentos que a gente vai ali na farmácia e compra sem receita, tá? Por que não resolve, gente? Normalmente, quando a gente sente dor, o que acontece? Eu já expliquei aqui para vocês. A dor é uma forma do corpo estar pedindo socorro. Então, por exemplo, doeu meu joelho, o que está acontecendo? O que levou essa dor no joelho? Será que é algum problema no tornozelo, algum problema no quadril, algum problema ali no joelho mesmo? O que está acontecendo? É a forma que o corpo tem de pedir socorro. Então, a dor, por mais que incomode, que seja desagradável, ninguém quer ficar sentindo dor, ela tem uma função. A gente precisa pensar, que bom que meu corpo está avisando que eu preciso olhar para ele e cuidar dessa situação. E aí, o que o remédio para dor, o analgésico, esse que a gente compra lá sem receita e toma na hora que dá na cabeça, o que ele faz? Ele vai lá e silencia a dor. Ele interrompe esse processo aí de transmissão, né, da mensagem de dor. Então você deixa de sentir dor, você silencia. Mas ele funciona, gente, vou fazer uma analogia aqui para vocês. Imagina que tá chovendo. Tá chovendo e a casa tá com goteira. Tá? Começou a chover e tá com goteira. Você vai, pega um balde e coloca debaixo ali da goteira para a água ir pingando no balde. Ok, vai parar de molhar o chão, mas a água continua ali pingando. Uma hora o balde vai transbordar. Aquele balde que antes resolvia o problema, agora já não vai ser mais suficiente, já transbordou. É mais ou menos isso com a dor. Você colocou o balde, você precisa ir lá no telhado e resolver esse problema do telhado. O balde é uma coisa temporária, ele não pode ser a solução. A solução é consertar o telhado. Vocês concordam comigo? Entenderam o que eu quis dizer? É isso. Então, esses medicamentos, eles estão fazendo o efeito do balde. Estão indo lá e parando a goteira. Mas a água vai continuar entrando na sua casa. Então, a gente precisa entender o que o corpo está querendo. O que é aquilo, gente? Será que essas dores musculares, essas dores articulares, sempre indicam que tem uma disfunção ali. Então, a gente precisa olhar e pensar, olha, está precisando fortalecer aonde?
Tá precisando ganhar flexibilidade aonde? A gente precisa melhorar o equilíbrio. O que a gente precisa melhorar? E o medicamento que a gente toma, esse de dor, ele não vai trabalhar a força no meu músculo, ele não vai dar flexibilidade, ele não vai melhorar a mobilidade da articulação. E isso seria consertar o telhado. Entenderam a diferença? Então é por isso que às vezes a pessoa toma medicamento e ela fica quase que dependente ali e vai só aumentando a dose. Então, meninas, vou dar aqui o primeiro alerta 7 em 20 da nossa aula de hoje. Qual que é o primeiro alerta? Quando você toma esse tipo de remédio, você não acaba com a dor, você só silencia ela, ok? A causa dela vai continuar ali atuando, você só silenciou. Entenderam? Mas tem um outro problema. O problema não é que você não resolveu o problema. Esse é um problema, mas ele não é o único. Qual que é o problema, gente? Além da dor não acabar, eles têm efeitos colaterais, que são um risco para a nossa saúde. E aí, gente, como eles são vendidos de forma assim, inofensiva, na maioria das farmácias que a gente vai, não sei se vocês já repararam, mas eles colocam perto do caixa ali, ó, de propósito mesmo, porque às vezes você entra pensando em comprar uma coisa, você nem tá pensando em comprar isso, mas na hora que você vai pagar, ali perto do caixa tem chicletes, tem bombom, não é? Tem chocolate, e aí tem umas cartelinhas desses medicamentos para dor, pertinho de um chocolate ali, como se fosse né, uma balinha, sem problema nenhum. Só que não é assim. Se você pegar para ler a bula e ler as contraindicações, você vai falar assim, opa, será que eu tô tomando isso sem indicação médica e dói, eu tomo, né? É por aí? O que acontece? Eu vou falar aqui do Dorflex, do Dorilax, que são exemplos de medicamentos que muitas alunas falam que toma 2, 3, 4, sei lá quantos por dia. E quem faz esse uso indiscriminado não faz ideia do risco, porque é óbvio que se tivesse conhecimento, já começa a pensar 2 vezes. Qual que é o problema desse tipo de medicamento? Eles têm uma substância que chama orfenadrina. O que a orfenadrina faz? Ela causa intoxicação aguda, ela compromete o fígado, ela pode gerar convulsão e ela ataca, gente, o coração. Então, ela usada de forma indiscriminada começa a dar arritmia cardíaca. A arritmia cardíaca aumenta o risco de morte. Então, isso é muito sério. Não estou dizendo que é proibido tomar esse medicamento, mas o que eu estou dizendo é, sempre que você for tomar agora, você entende como que funciona, entende o porquê, e entende que isso não é MM para você ficar comendo assim, igual bala. Tem um risco. Então eu quero que você tenha consciência quando você for falar isso, quando você for usar esse medicamento. E isso não sou eu que estou falando. Isso é comprovado cientificamente, isso não saiu da minha cabeça. Tem lá estudos científicos, na bula tem isso. Então, entenda o que você está usando, tá? A Selma falou que toma Dorflex como se fosse água. Então, Selma, olha só, essa aula é para você, viu? Seu fígado deve estar super feliz, seu coração deve estar assim, ó, batendo de alegria, porque agora você já sabe o que você está fazendo com ele. Até MM não é bom, verdade, Tânia? Nem MM a gente pode ficar comendo assim, não é? Então, gente, a gente precisa ver isso. E você tá falando isso aqui, Selma, mas já aconteceu, né? Eu sempre faço mentorias individuais com as minhas alunas. Eu gosto de conversar com cada uma delas para dar orientações específicas. E aí teve um dia que eu fui começar uma mentoria e aí a aluna virou para mim e falou assim, eu tinha tentado agendar com ela no período da manhã e ela pediu para fazer de tarde, ela virou e falou assim, não, eu pedi pra você fazer de tarde, porque aí eu já tomei 3 Dorflex, gente, um dia. Eu tomei 3 Dorflex, que aí eu fico melhor pra gente poder conversar. Olha só. Falei, pelo amor de Deus, a gente precisa ajustar isso. Né? O sistema dela lá devia estar gritando socorro, né? Estômago, fígado, coração. Tava quase tendo um treco. Então não pode, gente, pelo amor de Deus, quando for tomar, pensa, vê se é necessário, conversa com o médico,
Não vai tomar 2, 3 medicamentos por conta própria por dia, ok? Olha lá, a Selma falou que já tomou 6. E aí, Selma, sabe qual que é o problema? As pessoas tomam e às vezes elas não têm nem noção, sabe? Elas vão aumentando assim, tipo, deixa a vida me levar, vai no embalo ali, preciso fazer isso, doeu, tomou remédio, preciso fazer não sei o que, tomou remédio. Pra dar conta do trabalho, pra dar conta da família, pra dar conta do resto do mundo. E não percebe que pouco a pouco tá se matando, tá colocando a vida dela em risco. Então, a gente precisa pensar nisso, sabe? Eu tô falando ali do Dorflex, lá, 2 de manhã, 2 de tarde e 2 de noite. Para com isso, Selma, pelo amor de Deus, é em juízo aí, Selma. E eu tô falando aqui do Dorflex, mas a gente pode falar também do paracetamol. O paracetamol, gente, tem pesquisa que ele é o analgésico mais vendido no mundo. Tô falando só do Brasil, não, tô falando do mundo inteiro. O paracetamol é o analgésico mais vendido. Aí, às vezes a pessoa não tem noção da quantidade que ela toma. E qual que é o problema do paracetamol? O paracetamol ele pode levar a necrose de fígado. Sabe quando as células começam a morrer? É isso, começa a destruir, matar o seu fígado. E aí, se você chegar lá, né, no hospital e ver uma pessoa com necrose de fígado porque ela tomou paracetamol em excesso, você vai falar assim, nossa, mas como que você fez isso? Aí ela vai virar e vai falar assim, não, mas eu não percebia que eu estava fazendo isso, eu tomava pouco. Mas é porque às vezes a pessoa toma e nem sabe, gente. Né? Porque isso tem no Tilenol. Aí a pessoa tá gripada, ela toma um Resfenol, que é para gripe, e Resfenol tem paracetamol. Mas aí ela tá gripada, mas ela continua sentindo dor na coluna, ela toma lá um Torcilax, que também tem paracetamol. Então, na hora que vai juntando isso vira uma bomba. Outro dia eu fiquei boba de ver, que vocês não vão acreditar. Sabe um chazinho da Vic? Vicpirena? Vicpirena, é isso mesmo. É um chazinho que a Vic tem, é um chazinho para gripe. Então imagina a pessoa que tomou lá o Tilenol para febre, Resfenol para gripe, Torcilax para coluna e resolveu que antes de dormir vai tomar um chá achando que tá toda natureba. Esse chá tem Tilenol. Pensa. Uma bomba de Tilenol de uma vez só. De paracetamol de uma vez só. Então tem que tomar cuidado, gente. Acho que depois dessa aula de hoje os farmacêuticos vão querer me pegar na rua, né? Mas é verdade, porque eles não vão contar isso pra gente. Isso não tá escrito. Eu acho que isso deveria estar escrito assim, ó, atenção, lá em cima da prateleira lá que vende esses medicamentos. Para as pessoas terem noção disso. Igual faz com cigarro, sabe? Devia vir isso na caixa do remédio, assim, bem destacado. Então, você está colocando a sua saúde em risco. Cuidado, tá? E você não está resolvendo a causa da dor.